Deixa eu ver se vai gravar. Deixa eu só... Isso, agora começou a gravar. Vocês perceberam que tem uma mão? Vi. Tá, para que serve essa mão? Essa mão é no caso de vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Tá. Então, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, aí levantem a mão, tá? Que daí imediatamente eu vejo e já... Deixa eu só permitir eu mesma aqui, é porque eu preciso estar controlando só um pouquinho. Deixa eu desligar o áudio aqui. E a câmera. Pronto. Meu Deus. Pronto. Tá. Então, a mãozinha, como eu disse, serve para vocês estarem fazendo perguntas. Tá? E no canto, tem na verdade, são 2 bonequinhos. Não tem 2 bonequinhos? São as pessoas que estão na reunião, né? Na aula. No meio, tem uma aba falando assim, chat com todos. Esse chat com todos é caso vocês não queiram falar, queiram escrever um exemplo. Vou colocar aqui bom dia, só para explicar. Mas vocês queiram fazer alguma pergunta por aqui, dá também, tá? Aí vocês fazem pelo chat. Mas vai querer que eu desligue o áudio, prof? Não, não precisa. É só se atrapalhar, tá? Mas não tá dando eco para mim, tá tudo certo. Pode ficar com o áudio ligado, tá bom? Tá. Deixa eu só... É que eu tava com aula no sexto, e daí eu acabei abrindo aqui com ele. Peraí, prof. Já vai. Eu vou compartilhar tela com vocês, tá? Uhum. E aí eu vou explicar para vocês as atividades, tá bom? Tá. Aí. Vai aparecer para vocês. Aí. Apareceu? Uhum. Tá. Meu WhatsApp não para, misericórdia. Depois eu respondo. Tá bom. Primeiro que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou lá no Classroom. Prontinho. Aqui no Classroom, percebam que tem 4 turmas. Então, eu tenho 6º, 7º, 8º e 9º. Eu vou entrar aqui na turma de vocês, tá? Eu quero mostrar a atividade e explicá-las dentro do próprio Classroom, que daí vocês veem como é fácil, tá? A senhora vai então, aqui eu tenho... a atividade que a senhora passou? Isso mesmo. Eu vou estar explicando aquela atividade, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Ah, tá, beleza. Tá. Continuando. Eu estou aqui no mural. Tá vendo? Ó, onde eu estou passando o mouse. Então, aqui no mural é onde eu coloco os recados, tá? Então, o último recado que teve foi ontem, ó. Professora Léa dos Santos Fraga postou uma nova atividade, figuras de linguagem, tá vendo? Aí tem aluno que interagiu aqui, ó, na turma, tá vendo? Ó, então, pode sempre estar interagindo com mensagem aqui no mural. Aí, a atividade de vocês, claro, vai estar aqui em atividades. Vocês vão clicar aqui, figuras de linguagem. Vai ter um recado, tenham o recado, tá? Que são as orientações de como é que vocês estarão fazendo a atividade. Aí aqui tem os arquivos, tá? Então eu coloquei um arquivo em Word e um em PDF. Por quê? Porque tem aluno que não consegue abrir o arquivo do Word. Então, para facilitar, né, eu coloquei em PDF. Eu vou abrir aqui o meu do PDF para vocês verem, tá? A internet não é tão boa, mas... A minha também não eu é acho tão que boa. era maluco, mas não é. Tá, abriu aqui, tá vendo? Abriu atividade, já aparece que tem que devolver até dia 14 de maio, tá?
Aí tem o conteúdo, são figuras de linguagem. Quem já entrou, viu que tem uma videoaula que eu fiz, tá? Então, eu fiz uma videoaula sobre as figuras de linguagem. Ô, professor, Oi. eu entrei, mas aí eu apertei nessa coisa no seu vídeo aula, mas não apareceu nada para mim. Ficou travadão. Ficou travado? Depois eu vou entrar para você ver, tá? Como que é, tá? Daqui a pouco eu vou entrar. Tá, então, continuando aqui a questão das atividades. Claro, vocês vão ler o conteúdo, vocês não precisam copiar o conteúdo, tá? Não tem essa necessidade de copiar o conteúdo. Por quê? Vocês já têm essa atividade. Não, o conteúdo não. Lembra? Eu coloquei. Eu escrevi lá, Gabriel. Eu falei no grupo. Eu copiei tudinho. Não acredito. Do não começo. Precisa. Sabe por quê? Vocês não vão perder esse arquivo. Esse arquivo fica salvo no aplicativo de vocês. Então, não tem necessidade de copiar, entendeu? Entendi. Eu só quero as questões, tá? Então, vocês têm aí, como eu enviei ontem, então vocês, de ontem para até dia 14, vocês teriam 11 dias. Então, hoje já é dia 4, então, de hoje até o dia 14, vocês têm 10 dias para me enviar, tá? Então, é bastante tempo, tá bom? Tá. Então, vamos lá para as atividades. Na questão número 1, diz o seguinte: diga qual a figura de linguagem presente em cada frase a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Nossa, tem um número me ligando. Não vou atender agora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no conteúdo, tá vendo? Lá diz o seguinte, que as figuras de linguagem são metáfora, comparação, metonímia, hipérbole, eufemismo e personificação. Então, na questão número 1, vocês irão analisar a frase e ver qual é o tipo de figura de linguagem que foi empregada em cada uma delas, tá? Se foi hipérbole, eufemismo, metonímia, comparação, metáfora e assim por diante, tá? Vou citar um exemplo lá na A. Lá na A, diz o seguinte: minha mãe é uma flor. Qual figura de linguagem será que tem? Vocês não viram o conteúdo ainda, né? Não. Ainda não. Tá, então, deixa eu só ver que tem uma mensagem aqui, vai ter algum aluno querendo entrar. O Gustavo, só um pouquinho que é o Gustavo, tá? Ô, professora, tem como eu pegar o nome dos meninos lá pelo grupo, não tem? Ele tá no dentista, só um pouquinho. Tudo bem, Gustavo, eu tô gravando a aula, tá? Depois eu mando para você, ok? Ele tá no dentista, deixa eu ver aqui só o Ariel, rapidinho. Sofia, eu tô na escola. Lá na minha mãe não tem internet não, mas eu vou mandar mensagem para ele, tá? Tá bom, Aldelice, mas não tem problema, eu tô gravando, daí eu mando para ele, tá bom? É que, como eu falei, né, eles não vão poder entrar. O Gustavo foi pro dentista e o Ariel não está em casa. E na casa que ele está, que é a da avó, não tem internet. Ô, professora. Oi. E o Wagner, você vai querer que eu mande mensagem para ele? Então, o Wagner, se você quiser mandar, pode, mas eu já mandei. Mas manda de novo você, vai que ele vê, né? Fala que a gente está em aula. Fala, Agner, estamos em aula. Tá, eu vou continuar aqui, tá? Então, lá na questão número 1, como eu falei, vocês vão dizer qual é o tipo de figura de linguagem existente em cada frase. Aí eu disse que eu vou citar o exemplo da A. Na A fala assim, minha mãe é uma flor. Quando eu digo que a minha mãe é uma flor, eu estou querendo comparar a minha mãe a uma flor. Como assim, professora? Eu quero comparar a delicadeza dela com a delicadeza da flor, certo? Entendi. Olha só, presta atenção. Minha mãe é uma flor. Eu quero comparar a delicadeza da minha mãe à delicadeza da flor. Entendeu agora? Entendi. Entendeu? Entendi. Só que prestem atenção numa coisa.
eu não posso falar aqui que a figura de linguagem é uma comparação. Por quê? Porque para ser comparação, além de comparar, como é o que foi feito na frase, eu tenho que ter o uso de um conectivo, que é o conectivo como, tá? Eu tenho o como nessa frase? Não tenho. Eu tenho apenas minha mãe é uma flor. Então, não pode ser comparação. Então, o que vai ser? Metáfora, tá? A metáfora também é a linguagem que compara, certo? Então, quando compara, vai poder ser ou metáfora ou comparação. Porém, para ser comparação, eu preciso ter o conectivo como. Belezinha até aqui? Então, a A seria uma metáfora. Agora, prestem atenção. Se, ao contrário de minha mãe é uma flor, eu tivesse assim, minha mãe é como uma flor, ainda seria metáfora? Não. Seria o quê? Comparação. Exatamente. Seria uma comparação, porque eu tenho o uso do conectivo como, certo? E aí, nas próximas, você vai fazer a mesma coisa. Analisar a frase e ver qual é o tipo de figura de linguagem. Daqui a pouco eu vou voltar lá nos slides e explicar de forma rápida cada uma delas, tá bom? Para vocês entenderem. Lá na 2, vocês vão usar os códigos. Aí tem 1, se a frase for comparação. 2, se for eufemismo. 3, se for metáfora. 4, se for hipérbole. 5, se for prosopopeia. E 6, se for metonímia, tá? Então, tem as aspas, não tem? Aspas é ótimo. Não é aspas, é parênteses. Tem os parênteses, e dentro desses parênteses, vocês irão colocar um número, que é o número que vai corresponder a qual tipo de figura de linguagem. Vou citar aqui o exemplo da A também, tá? Lá na A, só um pouquinho, que eu acho que tem alguém pedindo para... Não, achei que era alguém pedindo para entrar, mas não é. Foi meu celular que tocou, professor. Ah, eu achei que era aqui, pedindo para entrar. Lá na A, diz o seguinte, prestem atenção. O gato é preguiçoso como uma segunda-feira. Qual figura de linguagem vocês acham que tem essa frase? Ela é uma comparação, não é? Exatamente. Então, o que vocês vão colocar no parênteses? 1, porque lá no 1 tá falando assim, comparação. Então, vocês vão colocar o número 1, certo? Entenderam até aqui? E aí, vocês vão fazer o mesmo com as outras. Lá na 3, a 3 também é de colocar um número, tá? Vocês vão relacionar, ou seja, colocar um número. Presta atenção. Então, vocês vão colocar 1 se for eufemismo, 2 se for metáfora, 3 se for comparação, 4 se for prosopopeia ou personificação. Achei que tinha alguém querendo entrar também, mas não é. Tá falando que tem 5 pessoas. Ah, é porque é minha apresentação. Continuando. Aí, 5 se for hipérbole e 6 se for metonímia. Como assim, professor? O que eu vou ter que fazer? Ler os enunciados. Um exemplo, o primeiro enunciado diz o seguinte: figura de linguagem em que se emprega um sentido incomum para a palavra a partir de uma semelhança entre dois termos. Ou seja, resumindo o que está escrito aqui, figura de linguagem que usa a comparação de dois termos. Como é o nome dessa figura de linguagem? Será que ela é o eufemismo, a metáfora, a comparação, prosopopeia, hipérbole ou metonímia? Aí você vai colocar o número lá no parênteses, tá bom? Lembrando que lá só fala que faz comparação de dois termos. Não fala sobre o uso do conectivo, tá? Então, fiquem atentos a tudo isso, tá bom? Na questão número 4 e última, é a mesma, tá? Da número 1. Vocês vão colocar se é metáfora, se é comparação, se é metonímia e assim por diante. Olha só lá na A.
Mário é preguiçoso como uma segunda-feira. Que figura de linguagem é a dessa frase? Mário é preguiçoso como uma segunda-feira. Comparação. Comparação, isso mesmo. E assim vocês farão com as outras, certo? Certo. Alguma dúvida quanto às atividades? Eu não. Alguma dúvida, Gabriel? Nem- Gabriel? Tudo certo? Ixi, caiu. Acho que a internet dele deve ter É. caído. Esperar uns segundos para ver se ele retorna, tá? Mas eu vou A lá. minha tinha caído também, professor, e eu entrei. A internet não é boa. A minha também, às vezes, não é boa. Não sei que milagre que tá boa agora, mas às vezes ela dá uma travada também. Agora, eu vou fazer a apresentação dos slides, tá? Explicando de forma bem rápida e bem clara os conteúdos, tá? Aí eu vou aqui, ó. Eu não preciso ter, João, o PowerPoint instalado no meu celular, tá? Para poder ver os slides. Não há necessidade. Então, isso que eu achei legal, porque eu vou ver no Drive do meu celular, tá? Então, eu abro aqui. No meu caso, eu vou abrir com uma apresentação, porque eu quero mostrar para vocês, tá? O Elisandro mandou um áudio, mas agora eu não posso responder. Nossa, eu tô cheia de mensagem, mas não posso responder. Tá. Deixa eu só abrir, que tá abrindo aos poucos. Aí. Se alguém pedir para entrar, eu não vou conseguir ver agora. Deixa eu só ver mais uma vez se alguém tá pedindo para entrar. Não. E o Gabriel, se ele pedir, ele entra automático, porque eu já permiti. Então, vamos. Professor, Tá ouvindo? Aí, agora voltou. Eu falei para você, minha internet também não é muito boa, tá? Qualquer coisa você me avisa se travar aí, tá bom, João? Aham. Esses foram os slides que eu disponibilizei para vocês, tanto lá no Classroom quanto na videoaula, tá? Então, na videoaula, a minha apresentação é em torno desse slide. Então, eu coloquei lá a figura de linguagens. Comecei, primeiramente, explicando o que são as figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem, João, são recursos estilísticos que são utilizados principalmente dentro da literatura, tá? Por que dentro da literatura? Porque é dentro da literatura, é dentro dos livros literários que se procura dar embelezamento, ou seja, tornar a fala mais bonita, tornar o texto mais bonito, tornar a comunicação mais bonita, tá? Então, a gente tenta dar esse embelezamento. Por que a gente fala, minha mãe é uma flor, minha mãe é uma rosa? Porque a gente quer dar um embelezamento, não é? Quer dar uma ênfase maior a essa mãe, a gente quer valorizar mais essa mãe, não é isso? Então, falando disso, aí vem a metáfora, que é aquela questão que eu disse para vocês, né? Que é aquela linguagem de comparação. Eu vou comparar um termo com o outro, porém, eu não vou usar nenhum tipo de conectivo. Ou seja, eu não vou usar como aqui, tá? Que é o exemplo, ó. A vida é uma nuvem que voa. A vida é uma nuvem que voa. Por isso que é uma metáfora. Porque eu comparei a vida com a nuvem. O que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer que a vida é leve, não é isso? Uma nuvem não é leve? Não é por isso que ela fica sobrevoando no céu? Porque ela é leve. Então, eu quis comparar a vida com a leveza de uma nuvem. Porém, eu não utilizei nessa frase nenhum tipo de conectivo, certo? Eu utilizei apenas uma comparação aqui. Então, é uma metáfora, porque eu não utilizei conectivo. Agora, se eu dissesse, a vida é como uma nuvem que voa, continuaria sendo metáfora? Continuaria. Se eu digo, a vida é como uma nuvem que voa, Não. seria o quê? Comparação.
Exatamente. Aí a gente entra na parte da comparação. Por quê? Porque eu utilizei um conectivo, que é o como, tá? Claro, para vocês que estão no 7º ano, vocês vão utilizar mais o conectivo como, tá? Eu coloquei só conectivo como, mas existem outros que podem aparecer assim, tal qual, mas para vocês, para facilitar este momento, eu só coloquei o como, certo? Então perceba lá, seus olhos são como jabuticabas. O que eu quis dizer aqui? Você quis embelezar a coisa. Embelezar, por quê? A jabuticaba geralmente tem um olho que... geralmente a jabuticaba não é grandona. Aham, Então eu quis dizer que os olhos da pessoa é grande, não é isso? aham. Então, para não dizer diretamente que os olhos da pessoa é grande, eu quis embelezar, e daí eu usei a jabuticaba, tá? E aí, eu usei o conectivo como. É por isso que é uma comparação, tá? Isso. Se eu não tivesse utilizado o conectivo como, se eu tivesse falado, seus olhos são jabuticabas, ainda seria comparação? Não, Seria o quê? seria. Seria. Como é que Me? é? Peraí, professor, eu esqueci agora. Metáfora, tá? É uma palavra meio complicada para vocês ainda, mas seria uma metáfora, tá? Então, relembrando, metáfora faz comparação, mas não usa conectivo como. A comparação, além de fazer a comparação, é usado o conectivo como, certo? Aí nós temos lá a metonímia. O que seria a metonímia, João? A metonímia é quando eu substituo o nome de um produto pelo nome da marca ou o nome do livro pelo nome de um escritor. Vou citar um exemplo, tá? Quando eu falo lá, ó, eu uso... Não vou usar o exemplo daqui não, tá? Eu vou usar um exemplo meu. Eu uso Bombril. Bombril é uma marca, certo? O produto é esponja de aço. Eu poderia dizer que eu uso Açolan, né? No lugar de Bombril. Então, seria uma marca, tá? Então, quando eu faço isso, outro exemplo, eu bebo Coca-Cola. Coca-Cola é a marca. O produto é o refrigerante, tá? Então, quando eu troco o nome do produto pelo nome da marca, eu estou cometendo uma metonímia, certo? A mesma coisa se eu disser, olha a frase que eu coloquei. Costumo ler Shakespeare. Shakespeare é um escritor inglês, tá? Que fez Romeu e Julieta. Acho que você já ouviu falar de Romeu e Julieta? Já, né? Já. É um clássico muito famoso. Então, foi ele quem escreveu. Então, se eu digo, costumava ler Shakespeare, eu estou cometendo uma metonímia. Por quê? Porque eu não li o Shakespeare. Eu li a obra do Shakespeare. Eu li o livro, certo? Entendeu isso? Tá difícil? Entendi. Então, beleza, vamos continuar, tá? Aí eu tenho a hipérbole. A hipérbole é a linguagem do exagero. Quando o exagero ele é intencional. Um exemplo disso são as nossas mães. Sabe o que as nossas mães fazem? Minha mãe falava muito. Minha mãe falava assim, Léa, arruma o quarto. Eu já te falei 1 milhão de vezes para você fazer isso. Sua mãe não fala isso com você? Fala, não fala? Então, ela falou 1 milhão de vezes? Não. Não. Então, ela exagerou, não exagerou? Então, quando tem esse exagero, João, é uma hipérbole, tá? Olha o outro exemplo. Quase morri de estudar. Morreu? Não. Chegou perto da morte? Não. Não, mas a gente exagera, não exagera? Tem uma que as pessoas usam muito também. Ah, chorei rios de lágrimas. A pessoa chorou e se transformou o choro num rio? Não tem como, né, João? Ninguém tem tanta água no corpo assim, né? Mas aí o que acontece? Acontece o seguinte, a pessoa ela usa da linguagem do exagero intencional para chamar atenção, né? Para poder ser mais expressivo. Entendeu isso? Beleza.
Agora, o eufemismo. O eufemismo é uma das linguagens, das figuras de linguagem que eu gosto bastante. Por quê? Porque é uma linguagem que ele tenta suavizar uma frase, dar leveza. Um exemplo, se alguém fala assim, o Joaquim morreu, causa um impacto, não causa? Quando fala que alguém morreu, causa um impacto. Agora, se eu digo assim, ó, Joaquim descansou no seio do Senhor, é diferente? É mais leve, não é? O discurso. Não mudou o discurso? Não ficou mais leve? Então, eu causei uma leveza. Então, é bem diferente de eu falar que a pessoa morreu. Olha só. Ou entregou a alma a Deus. Olha que coisa linda. Parece tão lindo, né? Nem parece que é uma morte. Mas quando eu digo entregou a alma a Deus, quer dizer que a pessoa morreu. Mas é leve. A pessoa fica até mais conformada, né? Ou quando eu digo assim, ó, ele faleceu, também é leve. A palavra morte é mais pesada, né? A palavra morte é um pouquinho mais pesada. Então, continuando, e nós temos lá a personificação. A personificação, ela pode ser chamada de prosopopeia. Na verdade, ela é bem mais conhecida como prosopopeia, tá? O que é isso, João? A prosopopeia é quando eu atribuo, ou seja, quando eu dou características humanas para seres não humanos, ou seja, para objetos, para animais. Um exemplo, se eu falar assim, a cigarra falou para a formiga, oi. Cigarra fala? Não. Formiga fala? Não. Então, o que eu fiz aqui? Eu atribuí uma característica humana, que é nossa, para um animal, certo? Quando eu falo assim, o João quebrou o pé da cadeira. Cadeira tem pé? Não. Não. Na verdade, é outro nome que eu nem sei, porque é um termo da marcenaria, e eu nem sei o nome, na verdade. Mas ela não tem pé. Quem tem pé? É pessoa. Pessoas têm pé, né? Então, olha outro exemplo que eu coloquei. O jardim chorava tristemente. Jardim chora, João? Não. Não, né? Quem chora? Nós, humano. Nós, né? Nós choramos. Então, todas as vezes que você perceber que a frase, que dentro da frase, está sendo atribuída uma característica humana a um ser que não é humano, ou seja, um objeto, ou a um animal, quer dizer que está sendo cometida uma prosopopeia, certo? Era essas as figuras de linguagem, tá, João? Você tem alguma dúvida? Não. Então era isso. O que você achou? Tá sendo legal assim? É explicativo? Eu achei legal, sim. Deu para entender bem? Aham. Aí tem o vídeo, tá? Tem o vídeo esse que eu tô gravando agora, que é dessa aula, e tem a videoaula também. Caso você tenha alguma dúvida, pode estar recorrendo a eles. Caso não consiga entender ainda com esses vídeos, você pode estar me procurando, tá? Lá no meu WhatsApp. Certo, João? Muito obrigada, João, por ter ficado até agora comigo, tá, nessa aula. Fica com Deus, um bom final de semana e qualquer coisa, como eu disse, estou à disposição, tá bom? Senhora também, senhora. Tchauzinho, João. Tchau. Tchau.